Boa tarde, companheiros. Eu queria destacar para a nossa conferência aqui um aspecto importante, que é mais do que um pano de fundo, mas um aspecto decisivo, parte integrante da situação política e da crise política nacional em que se desenvolvem as eleições desse ano. Trata-se da situação internacional, um problema fundamental que define a política da burguesia, a política dos golpistas no nosso país. Nós vivemos nesse momento aqui da pandemia do coronavírus, nesse momento aqui, no dia de hoje, 768 mil pessoas mortas pela Covid-19. Um total de 21,3 milhões de doentes, de pessoas que já tiveram a doença, morreram, ainda estão doentes ou se recuperaram de alguma maneira. Um parênteses que essa recuperação em si não significa a retomada da vida normal, da situação da pessoa. Muito pelo contrário, às vezes uma sobrevida extremamente precária. O que eu queria destacar aqui é que nosso país e os Estados Unidos, ambos governados pela extrema-direita, são responsáveis aí, fazem parte dessa conta mundial, com 36% das mortes e 40% dos doentes. Uma crise que, obviamente, não se reduz ao problema sanitário, mas que é, evidentemente, uma crise política, uma crise da política colocada em prática pela extrema-direita nesses dois países fundamentais no nosso planeta. Hoje, com mais de 100 mil pessoas, o Brasil é arrastado para o centro dos acontecimentos mundiais com essa marca verdadeiramente tenebrosa de quase 770 mil pessoas, o mundo caminhando para 1 milhão de mortos. E eu destaco isso porque a política da extrema-direita, a política da burguesia tradicional, que foi elogiada, né, pelas suas decisões racionais, por seguir os protocolos da Organização Mundial de Saúde, por defender o isolamento social, nesse momento está evidente que é a mesma política que foi colocada, que foi defendida pela extrema-direita bolsonarista, pelo Trump nos Estados Unidos, o problema da reabertura. Agora, a direita tradicional quer reabrir a todo custo. Ameaçam jogar aí a população, os estudantes, a juventude, numa situação que vai multiplicar o número de doentes no nosso país e de mortos. Os golpistas, os fascistas, Bolsonaro e Trump, tiveram desde o começo a política de nem fechar. Não é nem a situação que se diz hoje pela reabertura. Esses são os elementos fundamentais do panorama que se coloca aqui e que tem uma causa central. Trata-se da profunda crise histórica do capitalismo que vem se aprofundando, vem se agravando nesse momento aqui em que, no meio da pandemia, a União Europeia registra uma queda do seu PIB de 12,1% no segundo trimestre, materializando as conclusões da burguesia que procurou de todas as maneiras contornar o problema, dar uma solução paliativa para evitar a reabertura, o fechamento, né, que ela mesma propunha como única saída, porque ela mesma não tinha nenhuma outra saída para apresentar diante da pandemia. Isso significa o seguinte, companheiros: a direita, a burguesia, os golpistas e a extrema-direita estão profundamente enfraquecidos. Existe uma crise enorme, uma crise que tem as suas raízes nas contradições insolúveis do capitalismo e que impede completamente que o regime político que está
que está sendo imposto no nosso país a partir do golpe de 2016 se consolide, sem que para isso seja preciso tomar medidas cada vez mais repressivas, cada vez mais ditatoriais e lançar mão da extrema-direita, do fascismo nas ruas para impedir a reação popular, para impedir a luta que vem se desenvolvendo, que vem dando seus sinais contra os efeitos, né, desastrosos dessa crise, a luta que evolui aqui e ali para uma luta frontal, uma luta pelo fora Bolsonaro, uma luta para a derrota do golpe, a derrota do regime que está se impondo aí. Nossa tarefa nas eleições, companheiros, é levar levar a política que permite que esse movimento se amplie, se organize e enfrente no nosso país hoje a extrema-direita. Um movimento que tem que necessariamente conduzir à formação de um partido operário, de um partido revolucionário, socialista, de trabalhadores, de jovens, de militantes, com um programa de defesa dos interesses e das reivindicações da juventude, dos trabalhadores, dos explorados e oprimidos do nosso país. E a reivindicação central, que coloca, né, que opõe o conjunto dos trabalhadores ao regime burguês, ao regime da direita, nesse momento é o fora Bolsonaro. É nessa perspectiva, é com essa palavra de ordem central que nós ligamos a luta dos nossos trabalhadores no Brasil à luta dos povos oprimidos de todo o planeta, os que estão sofrendo com os golpes de Estado na Bolívia, no Líbano, na Bielorrússia, na crise que vem se desenvolvendo nesse momento no planeta inteiro, dos que estão colocados, né, diante do golpe de Estado continental na América Latina, do qual o golpe brasileiro faz parte. É nessa unidade, é nesse esforço coletivo para se livrar dos golpistas, da extrema-direita, da burguesia dos seus países, para varrer o mundo do capitalismo, lutar pela revolução proletária mundial. Essa é a perspectiva política que o nosso partido deve ter nessas eleições. Obrigado, companheiro Rafael. Próximo.